quem está no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o presidente do Vôlei Futuro, o Luiz Henrique Reis, mais conhecido como Luizinho, que você já está vendo agora aqui na live, na minha página jornalista Marcelo Teixeira. E o Luizinho veio aqui para falar aí da possível, até provável, saída do projeto Vôlei Futuro de Araçatuba, segundo ele, por falta de apoio. Luizinho, muito obrigado por atender ao meu pedido. Eu sei que a semana está sendo bastante atribulada para você. Deixa eu já começar, então, perguntando pelo que o povo quer saber de mais importante. O projeto Vôlei Futuro vai mesmo sair de Araçatuba e por quê? Bom dia aí, ouvintes da rádio, né? Obrigado aí pelo convite também. O que eu mais quero é deixar tudo claro para todos, né? Acho que o importante é a gente ser transparente. O projeto sempre foi extremamente transparente. Eu sou uma pessoa bem honesta. Você já me conhece há um bom tempo. A gente pode falar muito bem disso, né? Acho que essa questão se o Vôlei Futuro fica ou não fica na cidade não é nem de mim isso mais, né? Infelizmente, eu acredito que o secretário não vai assumir as palavras dele, porque isso aí seria uma coisa normal, né? Secretário de Esportes do município de Araçatuba. Mas o comunicado que eu recebi no sábado, né, antes de começar o nosso jogo, é que realmente não é pra gente estar aqui, né? Porque eu ainda, como eu falei na live, que está registrada lá, duvido que aquelas sejam as palavras do dilador, não reconheceria isso, mas enfim, foi dado que a gente teria que pagar a conta do ginásio, uma conta que eu também gostaria de receber uma hora, né? Porque é um ginásio que não possui nem sequer um relógio de energia própria. E eu teria o maior prazer, embora também já fiz projetos queria colocar, né? Quero, agora acho que fica não queria, a energia solar naquele ginásio, que merece, né? É um ginásio lindo. Nós também ajudamos a deixar ele cada vez mais bonito, mantemos ele como pode, com um piso adequado, com pintura interna e algumas outras manutenções que são necessárias, né? Pequenas manutenções, porque ali também não está no nosso nome, mas eu não posso deixar ele se degradar sendo que eu estou usando. Então eu vejo assim, o recado foi dado dessa forma, né? Num pré-jogo, eu poupei a minha equipe, porque nós tínhamos um jogo de estreia difícil com uma grande Campinas, equipe, né? Uhum. Mas eu gravei ali naquele momento, né, o ocorrido, informei ao Dindo, né, que é secretário, que eu sou muito grato a ele, inclusive, né, por tudo que o Vôlei Futuro vem conquistando, ele sempre intermediou. Arnaldinho também informei. Dindo, que é Arnaldo Vieira Filho, secretário de governo da prefeitura de fabuloso. Araçatuba. Eu tenho um respeito enorme por ele, né? Inclusive no sábado eu mandei um áudio bem grande, aí tem 6 minutos e 15, que foi logo depois do que aconteceu, né? Então expus isso para ele, então a prefeitura, né, por ele estaria sabendo de todo o caso. E em momento algum eu tive no caso, né, alguma ligação da parte da prefeitura para querer saber, apurar o caso, né, enfim. Então eu entendi que realmente ali o recado foi dado. Vamos lá, deixa eu entender então. A história toda veio à tona da seguinte forma: o Luizinho gravou na página do Vôlei Futuro um vídeo, e foi onde eu tomei conhecimento da situação, falando que, em conversa com o secretário municipal de esportes de Araçatuba, ele recebeu a informação que o Vôlei Futuro teria que passar a pagar a conta de energia elétrica pela utilização do ginásio Plácido Rocha. Isso seria tanto em treinos quanto em jogos. Pagar a conta, né? Ele colocou de uma forma geral, né? Eu acredito que seria energia, porque ali a gente não geraria nada além disso. Né? Tá, pagar a conta. Isso ele disse pessoalmente para você por mensagem? Não, pessoalmente. Pessoalmente. No sábado, antes do jogo contra Campinas. Eu tenho testemunha, inclusive, né? Então... Perfeito. E aí você foi lá e gravou o vídeo, e depois, você disse, você mandou uma mensagem via WhatsApp para o secretário de governo, informando toda a situação segundo a sua ótica. Foi isso? Exato, isso é o que ocorreu, né? Então, eu tenho a mensagem aqui, e até foi um caso que, nessa mensagem, eu tenho o maior prazer de expor, caso seja necessário, porque não tem nada além da verdade ali. Eu falo pro Dindo, né, inclusive, que eu tive uma conversa com ele há um tempo atrás, querendo entender o que acontece
com o secretário de esporte em relação ao vôlei futuro, porque se tudo que a gente faz é para um benefício maior, que gera para a sociedade, vamos deixar assim, como por exemplo, recentemente a gente conseguiu com uma universidade que nos patrocina a condição de atendimento gratuito de fisioterapia para todas as crianças do projeto e também para a nossa equipe adulta. Né? Vale lembrar então, para quem está nos ouvindo, que além do time de vôlei masculino, do vôlei futuro, existem cerca de 130 crianças que são atendidas em uma escolinha de base. Exato. É isso. Exato. Então por isso que você coloca que as crianças também são atendidas pelo patrocinador. Exatamente. Então, e o que eu acho sempre estranho, né? É um local que a gente sempre utiliza, que eu fiz uma solicitação, é um local que sempre foi informado que ali a gente faria algo. E assim que a gente faz uma solicitação, vem uma pedra no meio do caminho e fala, não, agora eu vou usar para outra coisa. Eu, poxa, mas todo ano a gente fala, a gente usa o ano inteiro, todo ano a gente usa a sala, faz fio de concentração, porque o vestiário, eu até convido todos a irem no vestiário do Clássico Rocha para ver que as paredes, se encosta na parede, o azulejo cai. É uma vergonha, então você imagina. Enfim, mas assim, quando eu notei que até isso vai ser negado, que é para um bem maior, que eu vejo que é um momento até que poderia ser feito com uma inteligência maior, né, e falar, poxa, já que vai ter um atendimento de fisioterapia aqui no ginásio, será que a gente não poderia estender para outras modalidades que estão se destacando no município? Porque a minha mentalidade nunca foi exclusivamente o vôlei. Né? Se alguém encontrar a página do Esporte Clube Futuro, vai ver que desde o início a gente apoiou outras modalidades. Né? Então, eu sempre quis fazer o melhor pelo esporte do município. O vôlei futuro é só a maior vitrine que nós temos aqui. E é ele que a gente tem que usar para evoluir, né, o esporte municipal. Neste formato atual, eu estou dizendo isso porque o Vôlei Futuro ele já existiu lá atrás, entre 2006 e 2013, patrocinado pela Reunidas naquela oportunidade, parou e depois o Luizinho refez o projeto com o mesmo nome, começando em 2019. De lá para cá, Luizinho, como vem sendo a relação com a Secretaria Municipal de Esportes, com a Prefeitura, portanto? Olha, o primeiro ano que nós até conseguimos o açaí, que quem intermediou isso foi o Mazei, inclusive. Marcelo Mazei, que era então secretário de Desenvolvimento, hoje não mais. Naquele momento eu buscava essa secretaria sempre, né, porque a Secretaria de Esporte nunca fez nenhum trabalho nesse sentido, né, de buscar as empresas para evoluir, né, infelizmente, porque isso também seria muito importante para todas as modalidades. Então busquei ali o Mazei e o Celso Gato na época que estava ali, que foi o intermediador, primeiro foi o Celso Gato, inclusive. Que era assessor do Marcelo Mazei. Que deu uma grande força para o início do projeto, então nós conseguimos uma reunião ali com a Açaí e desde aí foi aonde tudo começou. Esse primeiro momento foi assim, tudo bem, vamos pensar assim, né? A gente jogou só uma Superliga C aqui na cidade, inclusive a taxa de arbitragem por a gente ser sede, a prefeitura subsidiou isso, né? É ótimo, deu tudo certo. E depois as coisas começaram, óbvio, né? Depois que você ganha o campeonato, você sobe de estágio, as coisas vão aumentando. As nossas solicitações cresceram um pouco, tá? Porque eu sou bem claro em tudo que eu sempre pedi à prefeitura, que é transporte, pagamento de taxas de arbitragem, né? Eu nunca pedi taxa de federação, mas seria muito bom também, já que... O que é taxa de federação? Taxa de federação é de manutenção que faz com que a gente possa estar disputando um campeonato de nível nacional representando a cidade. Né? Então, assim como, por exemplo, o atletismo hoje tem esse subsídio do município. Né? Eu acho que isso deveria acontecer em todas as modalidades. Né? A gente tem que ter, toda modalidade deveria ter esse alicerce, vamos colocar assim, que é o transporte, essas taxas a serem pagas e uma alimentação em viagem. Isso é fundamental para um projeto. Vamos lá então. O que hoje, atualmente, a Secretaria fornece ao Vôlei Futuro? Em dezembro eu até estou com essas solicitações, que eu adoro ter os registros. Tem que registrar, né? Tem que registrar. Então eu tenho aqui um ofício, por exemplo, que eu já tinha feito em dezembro para a Superliga de 2023, que eu solicitei ali o pagamento apenas das taxas de arbitragem, né? Que ainda seriam definidas aqui no município, e a alimentação para os jogos que a gente viajasse. Isso daqui foi a minha solicitação. E aí, o que aconteceu? O que nós recebemos no início em janeiro, né, que eu até estou com esse documento aqui, foi que a gente não teria isso, né? A gente não teve,
Porque, somando mais ou menos essa solicitação, daria em torno de uns 50 mil, mais ou menos, para disputar o campeonato em apoio. E nós recebemos um documento de orçamento para o nosso projeto de 46 mil para passar o ano. Então, são 46 mil para a gente pagar as inscrições, arbitragem, as participações no campeonato, todos os deslocamentos, refeições, diárias de motorista, combustível, pedágio, né? Então, você imagina o seguinte... Você faz uma solicitação para participar de um campeonato, porque você precisa de um apoio mínimo, então seria só taxa de arbitragem e, no caso, uma alimentação, e o retorno, e dá um valor, ok, e você tem um retorno... Qual seria o valor ideal para o Vôlei Futuro disputar, então, ou o campeonato? Não estou nem falando de ano. 52 mil, mais ou menos. Com 52 mil, o campeonato. O que veio foi 46 mil para o ano. Para passar o ano, ou seja... A gente não tinha condição nem de... O campeonato dura quanto tempo? São 3 meses de campeonato. 3 meses, perfeito. Exato. Então a gente... Eu falei, poxa, mas é impossível, né? Não pode acontecer uma coisa dessa, mas enfim. Ok. Recebemos, vamos lá. Com isso a gente pagou umas taxas federativas, que a gente vamos trocar o orçamento, a gente paga as taxas federativas, que esse é mais importante para nós, e a gente vai fazendo um desembolso gradual nas viagens, né? Então acerto de caixa que a gente fez, ok. E fomos embora. Superliga B, para quem lembra, foi horrível, né? Justamente porque a gente não conseguiu um orçamento aí adequado. Então, quando eu venho em todas as minhas entrevistas falando que a gente precisa de um apoio adequado, eu nunca falei que eles não ajudam, jamais eu falei que eles não fazem nada pelo projeto. Quando eu falo de apoio adequado, é justamente isso. Então, você imagina, se o Vôlei Futuro, que tem esse reconhecimento nacional, é um projeto grande, estruturado, né, com quê social e, né, com tanta certificação e aprovação em âmbito federal e estadual, sofre, imagina o que as outras modalidades na cidade estão sofrendo. Porque se a gente for entender que a gente deveria ter um pouco de atenção maior do que as outras modalidades, devido à repercussão que a gente causa, o trabalho que é feito, poxa, quem não está conseguindo ter uma repercussão boa, o que está acontecendo com eles? Tá? Então, assim, isso é só uma atenção. Mas eu quero deixar isso muito claro, que parece que eu estou falando uma coisa e eu tenho certeza que as declarações que vão vir do outro lado vai ser para esconder tudo isso. Eles vão ser sempre os inocentes. E eu fui muito claro o tempo todo, até mesmo nas reuniões com o dilador, quando o levei vereador junto, quando o Dinho participou, e todo mundo ficou surpreso com as decisões que eram tomadas, porque eu jamais pedi um dinheiro para pagar um atleta, jamais pedi algo na qual seria contra a lei, até porque o nosso projeto ele tem a supervisão do Poder Público Federal e agora do estadual, né, porque a gente vai ter que prestar contas, porque nosso projeto é incentivado. Então jamais eu faria algum tipo de solicitação na qual fosse ferir o município, né? Então eu tenho que partir do princípio até onde eles podem me ajudar. Tá certo, Luizinho. Já que você disse, inclusive, que a prefeitura vai responder às suas afirmações aqui, eu devo já informar ao nosso público que a prefeitura nos mandou uma série de respostas a questionamentos que eu fiz antecipadamente, avisando que a sua entrevista seria feita. E no segundo bloco, então, eu vou ler ao menos parte das respostas da prefeitura, aquela que cabe aqui neste momento, para que a gente confronte as informações, tá certo? Maior prazer. Luizinho continua aqui comigo, você que está nos acompanhando, fique aí também, porque daqui a 2 minutinhos a gente volta. Segunda e a última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o Luiz Henrique Reis, o Luizinho, que está aqui falando sobre a possível, diria até provável, saída do projeto Vôlei Futuro de Araçatuba por falta de apoio. No primeiro bloco, ele falou bastante aí de uma conversa que teve com o secretário municipal de esportes de Araçatuba, que teria dado um recado do prefeito dilador dizendo que o projeto tem que passar a pagar a conta pela utilização do ginásio de esportes. Eu já aproveito então, Luizinho, para retransmitir uma pergunta aqui feita pelo Adriano Andrade, que entrou no Facebook, dizendo assim, perguntando na verdade, passaram preço de quanto será cobrado para vocês utilizarem o ginásio de esportes? Não passaram, né? E até digo que é um pouco difícil, porque o ginásio de esporte ele não possui um relógio de energia próprio, né? Ali é um relógio
para o complexo inteiro, que envolve campo de futebol, Plácido Rocha, Vavá, enfim, é o complexo, né? Tem uma entrada, até tem uma filmagem esclarecendo isso, porque eu já fui questionado sobre que o Vôlei Futuro gera uma conta de energia de quase 180 mil para o município. Eu queria entender como que eu consigo gastar tanto, né? Então daí eu fiz uma filmagem mostrando que não, aonde a entrada de energia do ginásio, tudo, enfim. Então não tem como a gente quantificar de uma forma exata, né? Até por isso que esse ginásio eu ainda não consegui colocar energia solar, que era uma proposta que nós tínhamos há muito tempo. Enfim, não tem um valor. Entendi. Como eu disse no primeiro bloco, eu entrei em contato com a Prefeitura, conversei também por telefone ontem à noite rapidamente com o secretário Sérgio Pineleiro e preciso trazer as respostas do Poder Público Municipal. Especificamente sobre essa história de cobrar pela utilização do ginásio Plácido Rocha, a assessoria de imprensa da Prefeitura disse o seguinte, que isto nunca ocorreu, nunca foi cobrado, nem se falou em iniciar uma cobrança. Você diz que sim, houve esta informação. Bom, não só houve, né, como eu tenho pessoas que podem falar, tem uma pessoa inclusive que pode falar sobre isso, né, mas acho que eu não preciso envolver ninguém. Mas é como eu deixei claro, assim que isso aconteceu, eu já até enviei uma mensagem para o Dinho falando do ocorrido, né, então eu não tenho por que mentir disso, nunca quis sair da cidade. Se todo mundo vê o trabalho que eu venho fazendo, todo mundo vê e muitos vivenciam isso, eu estou sempre querendo melhorar o que está sendo feito para a gente continuar e elevar o nível do esporte e do vôlei futuro na cidade. Certo. E aí, em relação ao que a Prefeitura teria disponibilizado para o vôlei futuro desde 2019, quando você retornou com o projeto, e também no atual ano, né, como que a Prefeitura tem ajudado? O município, por meio da assessoria de imprensa, diz o seguinte, que disponibiliza infraestrutura e manutenção do espaço de treinamento dos atletas, espaço também utilizado para dar aula para as crianças que estão matriculadas na escolinha, imagino que seja o ginásio Plácido Rocha, é isso? Tá? E além da infraestrutura, a Prefeitura deu ajuda de custo para o time utilizar ao longo de 2020, para ser utilizado, né, durante 2023, mas, segundo a Prefeitura, o recurso foi totalmente utilizado nos 3 primeiros meses do ano. Em uma soma entre infraestrutura, manutenção e recurso disponibilizado pela Prefeitura, o investimento chega a R$300 mil neste ano. Confere? Eu preciso dar um pouco de risada. Bom, quem vai no Plácido Rocha, então, vamos lá. Se eles fazem tanto de infraestrutura, por que eu tenho que pintar esse ginásio de forma interna? Por que o público que vai lá encontra quase 800 cadeiras quebradas, encontra um ginásio sujo, encontra lâmpada queimada, encontra um banheiro totalmente degradado, que inclusive o PCD, eu quero convidar todos a irem a um PCD que tem um buraco enorme na parede que dá válvula de descarga. Então acho que se eles acham que estão fazendo isso, ou se o secretário de esporte fala que está fazendo isso, eu convido a população para entrar lá e ver. E falo mais, o que tem ali dentro, para ele estar um pouco bonito, porque esse ginásio era maravilhoso quando as reunidas do Day Show, né? A pintura nossa, é o piso que custa uma fortuna, que foi o Vôlei Futuro que colocou, é a aplicação novamente das artes que existiam nas janelas, que foi arrancado pelo secretário de esporte, jogado no fundo, e eu estou gastando dinheiro para recolocar tudo isso de volta. Não são eles. Então, se eles somam isso como infraestrutura, é um absurdo. Para você ter ideia, quando eu peguei esse ginásio em 2019 e eu pedi esse ginásio para o gelador, uma das principais coisas que eu falei, eu preciso de estrutura, porque a Sport TV, quando vai fazer filmagem, a transmissão, precisa dar uma iluminação adequada. Nós chegamos lá com uma infestação de pombo absurda, com as luzes horríveis, tá? Ginásio extremamente sujo, eu tenho foto, tenho tudo gravado, porque eu falei, um dia eu quero mostrar como que era e como ficou. Então acho que, óbvio, né, uma maravilha que isso está acontecendo, mas então as coisas só aconteceram nesse ginásio porque houve uma intervenção do Dindo, o cara, ele foi o único que foi atrás e conseguiu resolver alguma coisa. Se não fosse ele, nós não tínhamos removido a infestação de pombo desse ginásio. Eu tive que recorrer a outros secretários, olha que absurdo que a gente chega, né? Se não fosse ele, o Celso Gato, na época, inclusive, tá? Porque o Celso intermediou toda essa parte também com o Dinho. Então, assim, se fala que eles estão gastando alguma coisa, é um absurdo. E como eu coloquei no primeiro bloco,
no primeiro bloco, sim. Eu fiz uma solicitação para a Superliga B em janeiro, né, como eu coloquei, que dariam 52 mil. A resposta que eu tive foi 46 mil para passar o ano. Ou seja, o dinheiro que eles deram não supriu nem a necessidade de um campeonato para nós. Então é óbvio que esse dinheiro que eles colocaram não ajudou a gente. Né? Assim, não vou falar que não ajudou. Vamos ser honestos. Sim, ajudou, porque é uma quantia. E vamos lá, nós pagamos, como eu falei, né, a gente fez uma troca de contas, desembolsamos um valor para a Federação Paulista, que era o ideal, e como os outros desembolsos eles eram mais pontuais, quando a gente estivesse em viagem, tudo, ao longo da competição, então nós trocamos as contas. Mas, se você calcular, faltou dinheiro, ou seja... Você no primeiro bloco você usou o termo de não teve apoio adequado. Deixa eu partir para um outro questionamento que eu fiz para a Prefeitura. Perguntei o seguinte: a administração municipal entende que tem obrigações junto ao projeto? E aí a assessoria de imprensa respondeu que a Secretaria de Esportes cumpriu e continua cumprindo com o que foi pactuado com o Vôlei Futuro, como, por exemplo, disponibilização de auxílio financeiro, manutenção de espaço físico, água, energia, limpeza, higiene e funcionários, tudo custeado pelo município. Também foram disponibilizados 3 auxílios para atletas do Vôlei Futuro e já estava sendo ampliado para mais 3. A Secretaria vinha cumprindo rigorosamente o pactuado, sim ou não? Bom, eu acabei de falar uma situação do ginásio, então não preciso nem responder uma parte. E a questão que eu falo, que eles colocaram de dar o Bolsa Atleta, isso é uma obrigação do município, porque como os nossos atletas são a maior parte do município, e eles são bicampeões regionais, atual campeão dos Jogos Abertos, isso de praxe o município dá um Bolsa Atleta. Agora, você quer que eu fale o valor? São R$200. R$200. Então, eu acho que quando eles vão falar que ajuda um atleta desse nível que a gente está falando, R$200 é que o atleta ganha de apoio do município. Então, desculpa, eu acho isso uma vergonha. Então, quando a gente for falar que está fazendo algo, faça algo real. Não me fala que está dando aí para 3 atletas, ou seja, se ele está dando para 3 e são mais 3, agora são 6 atletas, faz isso. Vamos somar os 200 vezes os 6 atletas. Vamos lá, os meus atletas ficaram revoltados quando recebeu. Sabe qual foi a minha fala? Falei, gente, vamos receber isso porque é alguma coisa. Tá? Então, assim, eu não vou reclamar sobre isso. Eu acho que se é o que dá para ele dar, ok. Assim como ele deu o orçamento de 46 mil em janeiro, ok. Só falo mais uma vez, a gente não está tendo o apoio devido. Né? E se a gente já está junto há tanto tempo, né, por que isso já não está, por exemplo, no planejamento lá do orçamento anual? Por que não coloca na LDO? E eu já pedi isso. Eu, inclusive, fiz uma reivindicação quando foi para fazer o outro. Coloque lá. Nós temos, por exemplo, o título de utilidade pública municipal. Pode ser feito um repasse de qualquer forma para nós, do município, legal, para a gente poder utilizar. Como também, por exemplo, na questão das escolinhas, que infelizmente a gente tem que cobrar uma taxa pequena, né? Falando da escolinha, eu também faço a pergunta, né? E aí, como ficam? A prefeitura tem solução para absorver os 130 alunos, mais ou menos, aí do projeto? Qual seria a solução? Ela diz o seguinte, que a Secretaria Municipal de Esportes entende a importância do Vôlei Futuro, tanto que manteve até então o que foi pactuado, como eu disse anteriormente, porém a cidade conta hoje com mais de 1.000 atletas competindo em diversas modalidades e todo o recurso do orçamento anual precisa contemplar o máximo de categorias. E especificamente sobre a escolinha, o objetivo é que os projetos venham a contemplar, o objetivo da prefeitura é que os projetos sociais sejam contemplados, incluindo os que atendem crianças e adolescentes sem custo, diferentemente do que é feito hoje pelo Vôlei Futuro, que cobra R$70. Tive uma tentativa de dar uma espetada em vocês. Exato. Vocês cobram R$70 hoje das crianças? Eu vou falar agora da escolinha, né? A gente tem que entender que a gente não vai conseguir atuar como município. Sabe por quê? É que eu ia continuar falando. Até com a Edna Flor, a gente já conversou sobre a questão da escolinha. Ela me questionou por que o Sérgio não fez nada em prol da escolinha. Bom, se a gente não tem apoio para fazer a gestão da escolinha, a gente decidiu fazer uma taxa cobrar uma taxa daqueles que podem pagar R$70 por mês. Então, por exemplo, nós temos aqui, eu até tenho essa carta aqui comigo, do Moacir, que ele é funcionário
por exemplo, da prefeitura. Ele mandou uma carta para nós dizendo que não tinha capacidade financeira para pagar. E quando isso acontece, nós recebemos a criança do mesmo jeito. Tá? O que a gente não pode fazer é receber todas sem ter um apoio em lugar nenhum. Isso é impossível. Embora nosso projeto está aprovado no Condica, está esperando captação, esperando abrir a portaria, que deve acontecer no final do ano, para a gente participar aí, né, dos fundos que vão ter ali. Mas, se houvesse uma parceria real, como até eu já pedi também, um contrato entre as partes, porque você imagina que hoje a prefeitura também utiliza o ginásio, outras modalidades utilizam ginástica, faz apresentação, o SESI já levou orquestra lá, então não é um uso exclusivo do Vôlei Futuro. Né, a terceira idade sempre está lá, os jogos que acontecem no município também estão lá. Então você imagina que tem um piso de 1,5 milhão sendo utilizado por outras pessoas e que pode gerar um problema bem grande para mim. Porque você imagina se eu tenho, se é danificado, como já aconteceu de danificarem, eu tenho prova aqui que eu tirei foto, mandei na época, de um dano que ocorreu nesse piso, que é muito caro, né, próximo a um jogo. O que eu faço? Então eu até solicitei isso, eu tenho mensagem aqui falando que a gente deveria ter um contrato entre as partes para que se acontecesse algo, né, a gente tivesse um respaldo. Isso também nunca aconteceu. Então assim, nesse caso da escolinha, o que a gente mais quer, e é o que vem acontecendo, por exemplo, o basquete clube que era nosso, ele está com um projeto aprovado para atender 30 crianças gratuitamente, diariamente, inclusive fornecendo alimentação. Então, o nosso quê é exatamente isso. Só não está 100% dessa forma, porque infelizmente a gente não tem esse tipo de parceria. E é uma pena. É uma pena, porque esse projeto só cresce. Nós tínhamos 2.000 crianças da gestão passada, entre basquete e voleibol. Então, olha o que era feito. Infelizmente, a gente não tem essa parceria. Não é que nós não tentamos. Isso eu tenho tudo prova, graças a Deus. Eu sou um tipo de pessoa que não apaga nada e adoro ter conteúdo para que um dia eu possa falar, tá aqui, eu conversei com você disso sim. Luizinho, a gente está partindo para a parte final da entrevista e eu vou repassar, vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a assessoria da prefeitura, lendo a resposta deles primeiro, depois para você e inclusive depois colocar um comentário feito aqui pelo Oscar Saito Neto para a gente finalizar. Perguntei para a Prefeitura de Araçatuba, existe a possibilidade de a situação ser revertida por parte da administração pública, seja deixando de cobrar, supostamente cobrar o projeto pelo uso, o projeto Vôlei Futuro pelo uso do ginásio Plácido Rocha, ou seja, realizando campanha em favor da busca de patrocinadores ou de outra forma qualquer, deixei aberto. A Prefeitura respondeu o seguinte, que nunca cobrou pelo uso da infraestrutura e existe um acordo pactuado que ela cumpre e que não estipula cobrança pelo uso do ginásio. Importante deixar claro, segundo a Prefeitura, que a decisão de não permanecer na cidade é exclusivamente da diretoria do Vôlei Futuro. E quanto aos patrocinadores, sim, o município ajudou dentro do possível, pedindo para que empresas incentivassem o projeto, apesar de não ser algo que a Prefeitura tenha a obrigação de fazer. E aí a pergunta para você é a mesma. Existe a possibilidade de a situação ser revertida agora por parte do Vôlei Futuro em relação à Prefeitura? Olha, como eu falei para você, desde sábado eu venho informando eles e nunca houve um contato de nenhuma secretaria comigo. Tá? Então acho que era bem o contrário, né? Eles vão se contradizer nesse momento. Né? Porque, bom, primeiro, a Prefeitura nunca ajudou a gente a realmente procurar nada. Se não fosse o caso do açaí, que eu havia procurado, né, já que eles estavam chegando na cidade, não teria acontecido nada. Né? Agora, se eles têm obrigação ou não de fazer isso, vamos levar como exemplo todas as outras cidades que são vitoriosas no esporte. Sim, a Secretaria ajuda nas intermediações, indica os projetos, porque isso é para o desenvolvimento do esporte municipal, não é exclusivo de um projeto. Tá? Então, isso eu vejo, ao meu modo de ver, deveria ser sim uma obrigação da parte da Secretaria de Esporte, desenvolver isso. Falar, nós temos empresas aqui, desenvolver projetos de captação, desenvolver uma lei de esporte melhor, voltar com o Conselho Esportivo Municipal, que eu achei um absurdo eles encerrarem um Conselho de Esporte no município, na qual a gente sempre vai ter que ter uma visão ampla, nunca vendo um projeto, então conseguir distribuir os fundos que existem no município de forma igualitária, né, tentando ajudar todo mundo. Infelizmente esse conselho foi paralisado, não sei porquê, ele só traz benefício para o município.
Então eu vejo que as coisas que devem acontecer para o esporte aqui devem ter sim um pouco de responsabilidade do lado de lá. Eles têm as portas mais abertas do que as nossas no projeto. Eles podem muito bem chegar nos empresários, explicar a importância e a relevância, né, e sim chegar em acordos para que tudo ocorra da melhor forma. Não é só para nós. Eu falei, se nós sofremos, imagine todas as outras modalidades. E eu tenho certeza que muita gente não vai querer falar nada, porque elas são pressionadas a isso. Eu tenho amigo, tem mensagem aqui de amigo que falou: Luiz, eu não posso falar nada, porque senão eles vão cortar o pouco que eu tenho. Sabe? Então, quando se fala de responsabilidade, sim, eu sou responsável pelo projeto, pelas execuções, por isso nós somos aprovados, por isso tudo está acontecendo muito bem, mas infelizmente sempre tem essa pedra no caminho que não deveria existir. Na verdade, deveria ser as pessoas que deveriam estar estendendo a mão, falando: não, peraí, vamos tentar isso aqui, vamos lá fazer. Você já foi buscar isso lá? Você já tentou buscar isso aqui? E na verdade não é. Entendeu? Então isso daí, se faz falta para nós, imagine para os outros. Né? É terrível isso. Então vamos lá, eles não têm essa obrigação, concordo. Agora, se a responsabilidade, se a decisão é minha de sair do município, eu falei: não é minha. Porque a partir do momento que o secretário falou para mim que eu vou ter que pagar a conta, e que é para que realmente eu aproveite esse jogo e vá atrás do que eu venho falando em entrevistas, que é procurar uma nova cidade, eu já entendi que é para mim ir embora. Por que então que eu vou... Então o jogo é querendo tirar a culpa do lado dele, se o pronunciamento dele foi errado, se o recado não era esse, isso daí eu já não sei. Aí já não é problema meu. Mas o que ele passou para nós, para mim, foi exatamente isso. Tanto que como eu já falei, informei o Dinho em sequência, informei o vereador Arnaldinho, que sempre esteve junto também nessas intermediações, junto com a Edna Flor, junto com o prefeito, e ele sabe como tudo aconteceu, que foi terríveis as reuniões, né? Então, não é o Vôlei Futuro que quer sair. Senão não teria nem criado o projeto aqui de novo, não estaria todo esse tempo sofrendo na cidade, porque o que a gente está passando nesses anos é um sofrimento desnecessário. Né? Está respondida a pergunta feita aqui por Oscar Saito Neto, o empresário, que fala: mas as críticas do Luizinho não ajudam a restabelecer essa relação. Oscar, de fato não ajuda, mas parece que o caminho é esse mesmo, infelizmente. O Luizinho já mantém, inclusive, já me disse no intervalo, e minha pergunta final é essa: você já está em contato com outras prefeituras que estão interessadas em abraçar o projeto Vôlei Futuro? É a maior dor do mundo ter que falar que sim. Mas ontem eu tenho uma pessoa que chama Flávio Totti, inclusive, que eu agradeço muito a ele. Ele faz essas intermediações de projetos sociais e com prefeituras, né? E até foi muito bom o que ele fez, porque me mostrou quão importante esse projeto é não só para a região, mas para o Brasil, porque eu não imaginei que a gente teria, até recebendo propostas quando viu a minha declaração, do que precisa para vir para a minha cidade. Ah, é? Então fiquei muito feliz de ver essa situação, porém triste, porque todo mundo pode vasculhar o Instagram em todas as minhas entrevistas, que vai falar o tempo todo que eu não vi a hora de ver esse ginásio lotado e trazer alegria de novo para Araçatuba com o Vôlei Futuro. Todas as minhas declarações são assim, sabe? Quem me acompanha no dia a dia vê que eu limpo a quadra, eu passo pano, eu pinto o ginásio, eu limpo o ginásio, eu pego vassoura, eu faço reunião, eu cuido das crianças, eu busco parceria, eu faço tudo nesse projeto. Então, se eu faço tudo é porque eu amo isso aonde eu estou. Infelizmente, eu estou tendo que sair por uma decisão que não foi minha. E eu sempre tentei buscar a solução da melhor forma possível, coerente, com respeito. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que é triste. Acho não, tenho certeza. É muito triste para mim, porque eu abandonei uma vida de seleção brasileira, de grandes times, para ficar nessa cidade, construir minha família aqui. E agora eu tenho que buscar uma nova casa. Eu não vou sair, porque eu tenho uma equipe muito capacitada para poder gerir isso no local onde o projeto vai estar. E eu vou estar gerindo daqui também uma outra parte, com certeza fazendo o Vôlei Futuro crescer mais aonde se quer que ele esteja. E eu vou lutar com unhas e dentes, do jeito que eu lutei aqui nessa cidade, na próxima cidade que a gente tiver. É isso, Luizinho. Tudo de bom. Força na empreitada, porque não vai ser fácil. E se que quando tiver mais informação relevante, traga aqui pra gente. Tá, eu só quero deixar também um recado, claro. Porque eu sei, os pais estão totalmente aflitos com essa situação, porque a gente tem, assim, só elogios em relação ao nosso tratamento e o que a gente vem fazendo, né? É um belo trabalho feito pelo Cristiano, com o professor, João Pedro, Matheus, nosso próprio técnico do adulto, que também dá o apoio com as crianças. As escolinhas não vão acabar aqui em Araçatuba.
né? Já estou vendo outras quadras que a gente vai manter esse projeto e eu espero que é manter e crescer, né? Porque a minha ideia é expandir essa ideia das escolinhas para a região, porque as crianças da região sempre mandam mensagem para o Vôlei Futuro para poder abrir uma escolinha na cidade delas. Isso já era uma coisa que eu vinha planejando há muito tempo. Eu só não esperava que o time principal tivesse que mudar da cidade e a escolinha ter que ficar aqui como se fosse uma expansão do projeto. Então, a escolinha não vai sair. Eu já falei com alguns colégios para receber a gente e eu tenho certeza que logo estaremos no novo lugar com as crianças. É isso. Vou reiterar, tendo novidades, passa aqui pra gente. Bom dia. Obrigado, bom dia.